Olá, turma, tudo bem? Vamos para a nossa aula 11 do caderno 4 da apostila Estude em Casa. E hoje, continuando a aula anterior, com o texto do Átila e Amarino, nós vamos trabalhar sentido figurado. Trabalhar sentido figurado é entender o que é denotação e conotação, assunto que vocês vão se aprofundar mais nos anos seguintes. Pois bem, turma, para entender a questão de denotação, é o emprego de palavra no seu sentido próprio, comum, habitual, preciso, aquele que vem bem bonitinho lá no dicionário. Então, ó, denotação, uma dica é o que? D de dicionário, é o sentido real da frase, da palavra que está sendo usada. E já conotação é o emprego de uma palavra tomada em um sentido figurado que depende deste contexto. Então, ó, C de criatividade e sentido figurado. Então, no texto lá do Átila e Amarino, vocês vão entender bem aonde ele usa o sentido figurado. Então, mais uma vez aqui, ó, denotação é o sentido real. Um exemplo: o pássaro voava pelo céu da cidade, relampejou durante a noite. Isso é o sentido real. O pássaro realmente voa, né? À noite também pode relampejar. Agora, na conotação, que é um sentido figurado, observe, o carro voava pelas ruas da cidade. Então, é sentido figurado, porque, pelo menos até agora, né, o carro ele só anda na pista, ele não voa. Seus olhos relampejaram de ódio. Então veja só, o sentido figurado agora, utilizando aqui o verbo relampejar, que onde em cima está lá dizendo que é um acontecimento normal, do sentido real, relampejar, aqui ele fala que os olhos relampejaram de ódio, né? Assim como lá o pássaro realmente voa, o carro não. Então, para entender denotação e conotação, então denotação é o sentido real e o sentido figurado é a conotação. Tudo bem? Observe que essa charge, olha aqui, a mulher lá em frente ao espelho, eu odeio estes pneus, e ela está lá pegando na dobrinha da cintura dela. Na imagem seguinte, temos lá eu acredito que seja um mosquito da dengue, chegando, né, próximo ao pneu, e eu adoro esses pneus. Então, a pergunta é, qual a imagem representa o sentido figurado, né? Então, se a gente olhar com atenção, né? A primeira imagem, a mulher em frente ao espelho, é o sentido figurado. Por quê? Pneu ali é figurativo, né? Ó, ela está se referindo às dobrinhas, às gordurinhas a mais, como os pneuzinhos. Já aqui, onde o mosquito da dengue chega próximo ao pneu, o pneu é sentido real. Realmente é o objeto. Percebem como é que fica bem tranquilo? Bom, pessoal, e aí no caderno 4 da apostila de vocês, tem algumas atividades. A primeira, na entrevista que o biólogo Átila Yamarino deu à TV Cultura, ele comparou a transmissão do coronavírus aos memes da internet. Então leia esse trecho aqui, ó. A Covid pode se transmitir para 2 ou 3 pessoas logo em seguida. Isto é mais viral que memes na internet, que normalmente se espalham para 2 pessoas ou menos, em média. Então vocês vão responder na apostila, quem está com a apostila, e no caderno, quem não está com a apostila. Você já espalhou memes na internet? Aí uma resposta pessoal, né? Se você já espalhou meme na internet ou não. Qual a relação entre o coronavírus e os memes na internet? Então vamos ler direitinho o texto, reler o texto do Átila Yamarino, da entrevista dele no Roda Viva, e ver qual é a relação, né, que existe entre o coronavírus e, e os memes na internet. 2. Na língua portuguesa, muitas vezes, uma palavra é usada para dizer outra coisa. A isso chamamos de sentido figurado ou linguagem figurada. Veja alguns exemplos e indique qual a melhor explicação para o sentido das frases. Olha só. Depois que quebrei o brinquedo do meu irmão, ele está me dando um gelo. Qual é o sentido real aqui? O irmão dele está dando pedrinhas de gelo para ele ou o irmão dele está ignorando, evitando ele? Aí vocês vão começar a perceber, ah, professor, então sentido figurado é isso, né? Eu utilizo uma determinada expressão, uma palavra, uma frase,
que na realidade seria uma outra coisa. Então, ó, quando fico de castigo no quarto, pulo dentro de um livro. O que ele quer dizer com isso? Que ele se esconde debaixo de um livro ou ele se distrai lendo um livro? Então veja aí, ó, sentido figurado. Vai pegando bem fácil, né, gente? A questão 3. As frases a seguir estão em sentido figurado. O que elas querem dizer? Converse com seus familiares e explique-a com suas palavras. Então vocês vão explicar, por exemplo, a letra A. Minha tia é um doce. Essa frase que está no sentido figurado, ela está dizendo o quê? Que a tia dela é uma coisa gostosa de comer? E aí? A letra B. As enfermeiras têm mãos de fada. Olha lá. Fada a gente associa o quê? A coisa ruim ou coisa boa? Né? Então, as enfermeiras têm mãos de fada. Então, as enfermeiras têm o quê? Meu pai tem pés de chumbo. Posso ouvir de longe ele andando pela casa. Pessoal, aí de novo eu lembro a vocês a importância de vocês estudarem com o dicionário. Porque, ó, mas professor, o que é chumbo? Então pesquisa lá o que é chumbo para entender. Porque, ó, meu pai tem pés de chumbo. Posso ouvir de longe ele andando pela casa. Bom, se eu posso ouvir de longe, isso significa que o caminhar do pai chama atenção. Bom, então aí vocês já vão tirando alguma conclusão. Olha lá, eu e minha família moramos no coração de São Paulo, tá? Então vê, coração, né, um órgão, ok, tem um sentido real. Aquele é sentido figurado. Minha mãe sempre disse que tenho cabeça de vento. E aí, o que ela quer dizer com isso quando ela fala que você tem cabeça de vento? Que não é o caso dos alunos do 5º ano. Mas aqui, ó, sentido figurado. Letra F. A minha avó diz que eu sou um gato. Uau! Bom, se a sua avó diz que você é um gato, ela tá falando que você é feio, que você é horrível. Vamos lá, né? Gato associa o quê? Então, lembra, gato ou animal, sentido real. E no sentido figurado, o que ela quer dizer com você é um gato, né? Bom, você conhece outras frases com sentido figurado? Que tal escrever e compartilhar com os amigos? Então coloque aqui, ó, algumas frases com sentido figurado que você ouve, seja pelo professor, pelo pai, pela mãe, por alguém da família, algum colega, e coloquem aí no caderno 4 de vocês. Ok? Bom, a questão 4. Certamente você conhece a Turma da Mônica. O criador da turma é o desenhista Maurício de Souza. Em uma entrevista que ele deu em março desse ano, no programa Bom Dia São Paulo, da TV Globo, ele disse que colocou o Cascão para lavar as mãos. Confira um trecho da entrevista. Então vocês vão ler o trecho da entrevista. Só lembrando que, para quem conhece realmente a Turma da Mônica, sabe que o quê? O Cascão é uma personagem que não gosta de tomar banho, tem pavor de água. Só que o Maurício de Souza, né, diz que colocou ele para lavar as mãos após essa pandemia. Então vocês vão ler esse texto e vão responder. Ó. Primeiramente, vocês vão grifar. Grife no texto a parte que diz que o desenhista explica por que colocou o Cascão para lavar as mãos. Então vocês vão procurar aqui no texto e grifar ou colocar um marca-texto, né, o trecho onde o desenhista explica por que colocou o Cascão para lavar as mãos. A 6. Qual a importância em mostrar para as crianças esse personagem lavando as mãos? Olha, por que será que foi importante colocar justamente o Cascão lavando as mãos, né? Qual foi a importância de fazer isso? Tudo bem, turma? E 7. Faça uma ilustração de uma cena que você gostaria de ver um personagem famoso fazendo. Então, pode ser de gibi, da tela da TV, do cinema, e escreva uma legenda. Então, vocês vão fazer um desenho de uma cena que você acha que é um personagem famoso fazendo e colocar lá a legenda disso. Ok, turma? Então, tenham um bom dia, boa aula, bons estudos e até a próxima. Tchau!